Avanço da inflação no Brasil, decisões sobre juros, eleições nos Estados Unidos. A semana está recheada de notícias que influenciam a economia brasileira e, consequentemente, o nosso agronegócio. Para entender todos esses pontos, eu vou conversar agora com o economista Silvio Campos, que é sócio da Tendências Consultoria. Boa tarde, Silvio. Seja muito bem-vindo aqui ao Mercado e Companhia. Boa tarde, Priscila. Um prazer sempre falar com vocês. Ô Silvio, a inflação de outubro ela veio com alta de 0,56%, né? Com pressões vindas, especialmente, a gente falou aqui dos grupos de habitação e alimentação. Na sua visão, essa pressão inflacionária ela deve continuar nos próximos meses e como isso deve refletir na Selic? Pois é, de fato a inflação mostrou uma variação um pouco acima até do esperado agora, no mês de outubro. Claro que parte dessas pressões tende a ser revertida agora em novembro com a mudança da bandeira tarifária de energia elétrica. Isso pesou muito na inflação de outubro, cuja bandeira estava em vermelha 2 e agora volta para amarela. Isso deve ajudar bastante na inflação de novembro, mas ainda assim, tirando esses efeitos mais pontuais, o que nós temos são algumas pressões ligadas à parte de alimentos, carnes em particular, é um preço que ainda vai causar algum incômodo nos próximos meses, né? Em um contexto de taxa de câmbio desvalorizada, ou seja, um dólar que tem subido ao longo das últimas semanas, trazendo seus impactos, e uma economia, uma demanda interna, um mercado de trabalho apertado. Ou seja, tudo isso compõe um quadro de riscos inflacionários majoritariamente para cima, e não por outra razão também que o Banco Central avançou no processo de aumento de juros nessa semana, né, com alta de 0,5 ponto, e deve continuar também nessa tendência nos próximos meses. Nossa expectativa é que a Selic deve alcançar, já aí nos primeiros meses do ano que vem, um patamar de 12,5%. Claro que o risco até de um nível um pouco mais alto, a depender principalmente das escolhas fiscais que o governo deve anunciar em breve. Agora, de impactos para o agro, né? A gente pode esperar alta nos custos de produção agrícola por causa dessa inflação? Olha, eu diria que tem um risco mais claro que já está sendo verificado, que é a questão do câmbio, não é? Então, sempre no caso do produtor, tem aquela preocupação com o descasamento entre a cotação da compra dos insumos e a cotação da venda do produto final. Então, acho que esse é um risco que tem que ser aí considerado, né? Especialmente pensando nesse prazo, né, entre o plantio e a colheita. E do ponto de vista de outros custos, aí tem muito a ver também com questões internacionais, né? Nesse sentido, eu diria que os riscos, claro, as incertezas elas existem, principalmente pensando agora nessa transição de governo nos Estados Unidos, mas de forma geral, é um mundo que tende a crescer um pouco menos em 2025, especialmente a China trazendo sinais de um esfriamento de demanda interna. Isso acaba limitando também pressões em alguns custos, como, por exemplo, o petróleo, né, que é sempre uma importante fonte aí de custos. Então, eu diria que nesse sentido, apesar das incertezas, o quadro está um pouco mais equacionado, mas principalmente o câmbio ainda é um tema que merece bastante atenção. E o Federal Reserve, né, ele decidiu reduzir a taxa de juros para um intervalo entre 4,5% e 4,75%, como a gente já falou. Qual que é o impacto imediato dessa decisão para o mercado financeiro brasileiro, especialmente para o setor agroexportador? Essa decisão ela já era amplamente aguardada, né? Tanto é que os mercados acabaram reagindo pouco a esse anúncio e fica, claro, toda a expectativa para a sequência da política monetária nos Estados Unidos, né? Isso, claro, tendo implicações também sobre as taxas de câmbio, né? Sobre o dólar, sobre o custo do capital no mundo. E nesse caso há uma preocupação que é decorrente do fator eleitoral por lá, né? Tendo em vista que a plataforma de campanha do então candidato, agora presidente Trump, traz alguns pontos como o risco de um tarifaço comercial, né, de tarifas de importação nos Estados Unidos. Isso traz um risco inflacionário, inclusive, para o país, além também da promessa de renovações de cortes de impostos, né, até de ampliação dessa agenda, o que também tem implicações fiscais e das taxas de juros de mercado, né? Então, o que dá para dizer é que uma implementação mais agressiva, né, dessas medidas defendidas pelo Trump, trazem uma ameaça de que o Fed não consiga avançar muito além nesse processo de queda de juros, por conta das implicações inflacionárias. Isso tem efeitos, claro, globais, né? Os juros nos Estados Unidos caindo menos também põe uma barra mais alta para as taxas de juros no resto do mundo e aqui no Brasil
em particular. Isso também tem efeitos sobre as taxas de câmbio, né? Ao passo que são políticas que acabam fortalecendo o dólar, né? Então, eu diria que nesse momento estamos um pouco reféns de qual será realmente, né, o tom desse novo governo, se ele vai partir para uma linha mais agressiva nessa questão tarifária, nas questões geopolíticas, até efetivamente trazendo de novo uma guerra comercial com a China, e aí a gente sabe das implicações globais adversas, ou se será um governo, a partir da sua posse, do seu início, um pouco mais moderado na implementação dessas agendas. Aí, fatalmente, teria aí um efeito também um pouco menos problemático para o resto do mundo, inclusive para os ativos brasileiros. E você acredita que essa política monetária dos Estados Unidos pode ter um efeito a longo prazo no crédito para o agronegócio brasileiro? De fato, né, se porventura os Estados Unidos não conseguirem reduzir muito mais as taxas de juros, e aí pensando inclusive nas taxas de mercado, né, dos treasuries norte-americanos um pouco mais pressionadas, isso também acaba tendo um peso na composição dos juros internos, né? Impõe, como eu disse, um piso maior para a redução de juros. Claro que estamos agora num processo inverso, né, subindo de novo a nossa Selic, com taxas de mercado muito pressionadas, e a gente tem que lembrar que não só a questão internacional tem um peso nesse sentido, mas também o fator fiscal aqui, né? A condução da política econômica pelo governo, que vem causando preocupações, uma maior percepção de risco, e os juros aqui já sendo pressionados também por esse fator, né? Então, acho que eu diria que tem um cenário preocupante para o próximo ano se nós tivermos essa combinação dos dois elementos, né? Uma política mais agressiva do Donald Trump nos Estados Unidos e aqui o governo não conseguindo endereçar essas preocupações fiscais, né, com medidas de ajuste, aí sim seria um cenário de pressões em juros, pressões em câmbio e mesmo o custo do financiamento para todos os setores, inclusive para o agro, sendo mais afetados. Silvio, obrigada aqui pela sua participação no Mercado e Companhia, pela sua análise e bom fim de semana para você. Eu agradeço, até a próxima. Um abraço a todos.